Charles Thompson é recebido com sorrisos e curiosidade por seus novos colegas de sala de aula em setembro de 1954. A fotografia registra um momento raro e simbólico. Apenas 4 meses antes, a Suprema Corte dos Estados Unidos havia decidido que a segregação racial nas escolas públicas era inconstitucional, abrindo caminho para a integração racial no sistema educacional do país. Naquela escola, Thompson era a única criança negra entre os alunos, carregando sobre si o peso histórico de uma mudança profunda e ainda controversa. O clima aparentemente leve e amistoso da imagem contrasta com a tensão social da época, marcada por resistência, preconceito e conflitos em torno da dessegregação. A cena se tornou um retrato poderoso de um período de transição, esperança e enfrentamento silencioso das barreiras raciais nos Estados Unidos. Lina Medina, reconhecida mundialmente como a mãe mais jovem já registrada, aparece nesta fotografia tirada no Peru, em 1939, segurando seu filho recém-nascido. Na época do parto, Lina tinha apenas 5 anos de idade, um caso médico extremo e ainda hoje profundamente perturbador, que chocou a comunidade científica e a opinião pública internacional. Sua gravidez foi confirmada por médicos após exames detalhados, e o parto ocorreu por cesariana devido à imaturidade física da criança. Apesar de inúmeras investigações e especulações ao longo das décadas, a identidade do pai nunca foi oficialmente determinada. Lina cresceu longe dos holofotes, protegida em grande parte do escrutínio público, e levou uma vida relativamente reservada. A imagem permanece como um dos registros mais desconcertantes e trágicos da história da medicina e da infância. O acidente automobilístico que tirou a vida do ator James Dean ocorreu em 30 de setembro de 1955, na região de Cholam, no interior da Califórnia. Naquele dia, Dean conduzia seu esportivo Porsche quando colidiu violentamente com outro veículo em um cruzamento de estrada rural. O impacto foi devastador, deixando o carro completamente destruído, como se vê na imagem, enquanto equipes de resgate, curiosos, se reuniam ao redor dos destroços espalhados à beira da estrada. James Dean, então com apenas 24 anos, morreu pouco depois do acidente, tornando-se um dos casos mais emblemáticos e trágicos de Hollywood. Sua morte precoce consolidou sua imagem como um ícone eterno da juventude rebelde e interrompeu uma carreira promissora que ainda estava em pleno início. Um dos enormes galpões do campo de extermínio estava abarrotado de sapatos pertencentes às vítimas, empilhados do chão até quase tocar o teto. A imagem foi registrada em Auschwitz, na Polônia ocupada pelos nazistas, no ano de 1944. Esses montes intermináveis de calçados, de homens, mulheres e crianças, revelam de forma brutal a escala industrial do assassinato em massa. Cada par representa uma vida interrompida, arrancada à força, reduzida a um objeto catalogado antes da morte. O depósito de sapatos tornou-se um dos símbolos mais perturbadores do Holocausto, evidenciando não apenas a quantidade de vítimas, mas também a desumanização sistemática praticada no campo. Robert, de apenas 6 anos, e Michael, com 10, aparecem sentados enquanto leem o jornal que anuncia que seus pais, Ethel e Julius Rosenberg, haviam recebido apenas mais um dia de vida. A fotografia foi feita em Nova Jersey, em junho de 1953. A manchete carrega um peso devastador. O casal Rosenberg, condenado à morte sob a acusação de espionagem durante a Guerra Fria, aguardava a execução iminente. A cena, aparentemente simples, torna-se profundamente perturbadora ao mostrar duas crianças tentando compreender, por meio das palavras impressas, que o tempo com seus pais estava se esgotando. A imagem acabou se tornando um dos registros mais emblemáticos do impacto humano e familiar
daquele controverso caso judicial. Rebecca Ann Felton. Em 21 de novembro de 1922, ela entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Senado dos Estados Unidos, ainda que seu mandato tenha durado apenas um único dia, de forma simbólica. Apesar desse marco histórico, sua trajetória é profundamente controversa. Felton era uma defensora declarada da supremacia branca e foi a última pessoa que havia sido proprietária de escravos a servir no Senado norte-americano. Ao longo de sua vida pública, fez discursos inflamados nos quais apoiava abertamente o linchamento de afro-americanos, posicionando-se contra direitos civis e reforçando ideias racistas que já eram amplamente contestadas mesmo em sua época. Assistindo à experiência de Jimi Hendrix em 1967, quando o guitarrista revolucionava o rock ao vivo com performances intensas, improvisações ousadas e uma presença de palco que ajudaria a redefinir a música e a cultura da década. Charles Rigoulot foi um atleta extraordinário e multifacetado. Campeão de levantamento de peso, lutador profissional, piloto de corridas, ator de cinema e, mais tarde, integrante da resistência francesa. Durante a ocupação nazista, ele agrediu um soldado alemão com um soco. Foi preso por esse ato e trancado em uma cela. Demonstrando sua força lendária, Rigoulot entortou as barras de ferro da prisão, conseguiu escapar e, logo em seguida, atacou outro nazista. Aproveitando o caos, libertou também os demais prisioneiros antes de fugir. A fotografia é estimada por volta de 1932. Uma criança judia segura e mostra aos amigos um simples dente de leão que encontrou na grama, tentando se distrair enquanto aguardava do lado de fora das câmaras de gás. A cena foi registrada em Auschwitz-Birkenau, em maio de 1944, e expõe de forma brutal o contraste entre a inocência infantil e o horror absoluto do campo de extermínio. Cheney Wenjack foi um jovem indígena Anishinaabe que morreu aos 12 anos de idade ao tentar fugir de uma escola residencial no Canadá, por volta da década de 1960. Desesperado para voltar para casa e reencontrar sua família, ele percorreu sozinho quilômetros em meio ao frio intenso, com pouca roupa e quase sem comida. Sua morte tornou-se um símbolo trágico da violência, do abandono e do sofrimento impostos às crianças indígenas pelo sistema de escolas residenciais canadenses. Um veterano da Guerra Civil aparece posando com seus 2 netos, vestindo o uniforme completo que usou durante o conflito. A fotografia, datada de aproximadamente 1880, foi produzida no formato conhecido como cartão de gabinete, muito popular no final do século XIX. A imagem reúne 3 gerações em um único retrato: o avô, marcado pela experiência da guerra, e as crianças, representantes de um país que crescia distante do conflito, mas ainda moldado por suas consequências. Fotografias como essa eram comuns entre ex-combatentes, funcionando tanto como lembrança pessoal, quanto como afirmação de identidade, honra e sobrevivência após um dos períodos mais traumáticos da história dos Estados Unidos. As seleções nacionais da Inglaterra e da Alemanha aparecem alinhadas durante as cerimônias que antecederam a partida no Estádio Olímpico de Berlim, em 1938. O jogo ocorreu diante de um público estimado em 120 mil espectadores, em um clima carregado de tensão política, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Em campo, a equipe inglesa levou a melhor e venceu o confronto internacional por 6-3 em uma das partidas mais comentadas da época. O evento ficou marcado não apenas pelo resultado esportivo, mas também pelo contexto histórico,
já que o futebol foi usado como instrumento diplomático e simbólico em um momento de crescente hostilidade na Europa. A imagem captura um momento íntimo e poderoso, logo após o fim da Guerra Civil Italiana e a libertação da Itália, há 79 anos. Uma mulher idosa abraça e beija um soldado aliado sentado sobre um veículo militar, num gesto simples que concentra alívio, gratidão e sobrevivência depois de anos de violência e ocupação. Ao redor, rostos sorridentes, civis e soldados, revelam o peso que finalmente se desfaz. Não é uma cena de triunfo militar, mas de humanidade recuperada, o instante em que a guerra termina e as pessoas voltam a se reconhecer como gente. A foto mostra crianças nipo-americanas acenando pela janela de um trem que parte de Seattle rumo a campos de internamento durante a Segunda Guerra Mundial, em março de 1942. O gesto inocente contrasta com a realidade dura da imagem. Famílias inteiras sendo removidas à força, privadas de liberdade não por crimes, mas por sua origem. É um registro silencioso de injustiça, medo e perda vividos por milhares de pessoas. Washington, D.C., na manhã que se seguiu ao assassinato de Martin Luther King Jr., em 5 de abril de 1968. A cena registra o silêncio tenso após a revolta, ruas cobertas de destroços, presença militar ao fundo e uma vitrine destruída simbolizando o impacto profundo da violência e do luto que tomaram a cidade. O massacre de Xangai, ocorrido em 1927, marcou uma virada brutal na história da China moderna. Por ordem de Chiang Kai-shek, forças nacionalistas, com apoio de milícias e grupos criminosos locais, lançaram uma repressão sistemática contra membros e simpatizantes do Partido Comunista Chinês na cidade. A fotografia captura o clima de terror daquele momento. Execuções públicas, multidões coagidas a assistir e a violência usada como instrumento político para eliminar qualquer oposição. Estima-se que quase 10.000 pessoas tenham sido mortas durante a purga, não apenas em Xangai, mas em outras regiões do país. Esse massacre rompeu definitivamente a frágil aliança entre nacionalistas e comunistas e deu início à Guerra Civil Chinesa, um conflito prolongado que moldaria o destino da China ao longo das décadas seguintes. Esta imagem é frequentemente descrita como mostrando um jovem partisano sérvio, com cerca de 16 anos, detido pelas forças da SS durante a ocupação nazista da Iugoslávia, no início de 1942. O rapaz aparece exausto, ferido e com as roupas rasgadas diante de um prédio utilizado pelas forças de ocupação. Segundo os relatos históricos associados à fotografia, o jovem teria se recusado a entregar outros membros da resistência, o que levou à tortura severa antes de sua execução. Uma das marcas mais chocantes mencionadas nesses relatos é o símbolo em forma de estrela gravado à faca em sua testa, usado como punição e humilhação, ligada à ideologia comunista atribuída aos partisãs. Independentemente dos detalhes exatos, a imagem se tornou um símbolo poderoso da brutalidade da repressão nazista nos Balcãs e do papel de adolescentes e jovens na resistência armada. Ela representa não apenas a violência do ocupante, mas também o custo humano extremo da recusa em trair companheiros, mesmo diante da morte. Esta fotografia mostra uma família vietnamita inteira, espremida em uma única motocicleta, fugindo em direção a Saigon, em junho de 1972, durante uma das fases mais intensas da Guerra do Vietnã. O que mais impressiona é o contraste brutal. Adultos e crianças, alguns descalços carregando poucos pertences, avançando por uma estrada precária enquanto tentam escapar dos combates, dos bombardeios e do colapso das zonas rurais. A motocicleta,
pensada para uma ou duas pessoas, vira um meio de salvação improvisado, símbolo da urgência e do desespero. Imagens como essa ajudam a lembrar que a guerra não foi apenas uma sucessão de batalhas e decisões políticas, mas sobretudo uma crise humana em massa, em que milhões de civis, especialmente crianças, foram forçados a abandonar suas casas, rotinas e infâncias para simplesmente continuar vivos. A imagem mostra uma enfermeira segurando uma criança visivelmente debilitada durante a epidemia de varíola em Rockwell, na Polônia, no ano de 1963, o último grande surto de varíola registrado na Europa. O momento carrega um peso silencioso. A enfermeira transmite firmeza e cuidado, enquanto a criança, frágil, depende inteiramente daquele gesto. Naquele surto, a cidade foi colocada em quarentena rigorosa, com hospitais improvisados, isolamento forçado e uma corrida urgente pela vacinação em massa. A fotografia resume bem o que epidemias deixam para trás além dos números: medo, exaustão e, ao mesmo tempo, dedicação humana. Em meio ao risco constante de contágio, profissionais de saúde continuaram ali, segurando vidas nos braços, literalmente.